Oi, pessoas bonitas! Voltamos para mais uma aula. Hoje a gente vai aqui de chapeuzinho azul falar sobre a membrana plasmática e sobre os transportes que ocorrem nesta membrana. Vamos lá. A gente já falou sobre membrana plasmática quando a gente falou lá na aula de citologia, que a gente deu uma introdução, então a gente falou de forma geral. O que é a membrana plasmática? A gente também pode chamar ela de membrana celular ou de plasmalema. São outros nomes para a mesma coisa. E é importante vocês saberem porque vocês podem encontrar questões com esses outros nomes. Qual que é a função da membrana plasmática? Ela delimita a célula. Então, ela separa o meio intracelular do meio extracelular. O que ela faz? Ela delimita o que é de dentro da célula e o que é de fora da célula. Tudo que está da membrana plasmática para dentro é intracelular. Da membrana plasmática para fora é o meio extracelular. Ela mantém a integridade da célula, porque ela não deixa que micro-organismos, organismos maléficos para essa célula, entrem dentro da célula. Então, ela mantém a integridade da célula. E, além disso, ela funciona como uma barreira seletiva, ou seja, algumas coisas vão entrar e vão sair por essa membrana plasmática, mas só o que ela selecionar, só o que ela falar que pode entrar e só o que ela falar que pode sair. Se ela não permitir, as coisas não entram e nem saem. Qual que é a constituição da nossa membrana plasmática? Nossa membrana plasmática ela é uma bicamada lipídica, fosfolipídica. Lembra que a gente falou? Então, a gente tem duas camadinhas aqui de fósforo e aí para dentro com os lipídios. Fosfolipídio, fosfolipídio. Fosfolipídio aqui, a cabecinha polar, né? A parte que é polar para fora e para dentro, e a parte apolar aqui no meio, que são os lipídios, formando o nosso fosfolipídio, uma bicamada, são duas camadas. Além disso, células eucariontes, elas têm bastante colesterol, então esses amarelinhos aqui são os nossos colesteróis, e a gente tem uma infinidade de proteínas nessa célula, a gente tem centenas de proteínas nessa membrana plasmática. Então, a gente pode ter glicose associada a proteínas, formando glicoproteínas. A gente pode ter proteínas de membrana, que são proteínas que atravessam a membrana. A gente pode ter proteína integral. Essa proteína integral, ela normalmente também atravessa a membrana. A gente pode ter proteínas canal, que são proteínas também que levam substâncias de um lado para outro. A gente tem uma infinidade de proteínas. Não dá para falar sobre todas as proteínas. A gente tem proteínas que ligadas com essa glicose que fica aqui. A gente pode ter só o carboidrato aqui também, aqui fora, sem estar ligada a nenhuma proteína. Essas proteínas, elas aqui, a gente fez um corte, então a gente está vendo no meio da célula, elas não estão na periferia, elas estão sempre lá no meio da célula. A gente chama essa visão que a gente tem da célula, de modelo mosaico fluido. Por que é um modelo mosaico fluido? Mosaico porque quando você olha, parece um mosaico, né? Foi colocado essas bolinhas aqui, essas daqui, aí você vai colocando outras coisas no meio. E por que fluido? Fluido porque essa membrana, ela tem movimento, ela não é rígida, ela se movimenta. E além dela se movimentar, as proteínas que ficam nela também se movimentam. Então, se a proteína está aqui, de repente ela pula e vai para lá. Essas proteínas aqui, elas também vão mudando de lugares. Então, essa movimentação que ocorre na membrana e com essas proteínas da membrana faz com que ela seja fluida. Então, é um modelo mosaico fluido. E aí, detalhando mais as funções da membrana, a gente já falou, né, que ela delimita, ela separa o meio extracelular do meio intracelular. A gente já falou também que ela protege, né, quando eu falei que ela mantém a integridade, ela protege a célula contra a ação de diversos agentes. Então, micro-organismos, substâncias nocivas para a célula, essa barreira barra a entrada dessas substâncias dentro da célula. Ela já falei, né, que ela tem aquele processo de ser seletivo, que ela controla o que entra e o que sai, mas a membrana plasmática, ela também detecta sinais do meio externo. Então, o meio externo envia sinais e para essa membrana,
e ela detecta esses sinais. Então, por exemplo, ela detecta, está muito quente do lado de fora, ela precisa liberar mais água para o meio extracelular. Então, ela detecta os sinais que são enviados também do meio externo da célula. E aí, em células vegetais, a gente tem a parede celular por fora da membrana celular, né? E aí o agrupamento das microfibrilas dessa parede celular também eles vão ficar agrupados por causa da membrana celular, que vai indicar para eles aonde eles precisam ficar e aí eles ficam nos lugares certinhos. É muito legal a membrana plasmática. Vamos lá. E aí, nessa membrana plasmática, pode ocorrer transporte, coisas se transportam, né? Lembra que eu falei do transporte seletivo, que a membrana tem essa seletividade, ela tem essa seletividade de entrar e sair coisas. Então, isso quer dizer que que ela não deixa entrar tudo, mas que algumas coisas ela deixa passar. Então, isso quer dizer que algumas coisas passam. E aí, essas coisas, elas entram e elas saem por meio de 2 tipos de transporte. O transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo, ele é um transporte que ele acontece em favor do gradiente de concentração. E se ele acontece a favor do gradiente de concentração, a gente não tem gasto de energia. Acontece sem que você tenha gasto de energia. Exemplos de transporte de membrana: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Já o transporte ativo, ele ocorre contra o gradiente de concentração. Professor, o que é esse gradiente de concentração? Então, vamos lá. Eu tenho um meio que é mais concentrado e um meio que está mais diluído. Então, vamos pensar, por exemplo, que eu tenho uma sala cheia de bexiga e um quintal sem bexiga. O que eu posso fazer para deixar a sala para que eu possa passar melhor nessa sala? Eu divido e deixo metade das bexigas dentro da sala e metade das bexigas para fora da sala. Quando eu tiro do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, isso é em favor do gradiente de concentração. Estou chegando no equilíbrio, mas eu estou fazendo com que chegue nesse equilíbrio sem que eu precise gastar muita energia. Agora, vamos supor que eu já tenho essa sala cheia de bexiga e eu preciso colocar mais bexiga dentro dessa sala. Quando eu vou colocar mais bexiga dentro dessa sala, para mim é muito mais difícil colocar bexiga dentro de uma sala que já tem muita bexiga. Então, quando eu vou colocar mais bexiga, eu preciso de energia para colocar essa bexiga. Eu preciso empurrar, né? Esse empurrar, esse fazer força para poder colocar as bexigas lá para dentro é a nossa energia. Então, seria o nosso transporte ativo. Então, o transporte ativo ele ocorre contra o gradiente de concentração, ele vai do meio mais concentrado para o meio mais, ele sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, e aí para fazer isso a gente tem gasto de energia. O exemplo mais que a gente tem assim de transporte de membrana ativo é a bomba de sódio e potássio. Então, vamos descrever um pouquinho cada um desses processos. Primeiro, a difusão como um todo. A difusão é quando a gente transporta substâncias da região mais concentrada, né, para a região menos concentrada. Então, a gente vai lá com a nossa sala cheia de bexiga e vai mandar a bexiga para fora. Essa saída de bexiga, ela ocorre primeiro de forma aleatória, né? Ninguém vai falar assim, tem que sair bexiga dessa cor ou bexiga daquela cor, não. Vai sair qualquer bexiga. E é muito espontâneo, porque como já está cheio, para as bexigas é até bom sair. Então, elas saem espontaneamente. Para a gente ter difusão, a gente tem que ter diferença de concentração. Então a gente vai sair do meio mais concentrado por menos concentrado. E a gente tem 2 tipos de difusão, que é a difusão simples e a difusão facilitada. Então, vamos falar delas agora. Como que ocorre a difusão simples? A gente utiliza na difusão simples só a força do gradiente de concentração. Que é isso, a gente tem uma sala cheia de bexiga, precisa esvaziar e aí ela vai sair. Então, é só por causa dessa diferença que um lugar está muito cheio e no outro está muito vazio, e aí ela vai. A velocidade vai depender do tamanho das moléculas a serem transportadas. Então, vamos supor que eu vou enviar essas bexigas pela porta da minha sala. E eu tenho uma porta bem grandona. Então, a velocidade que ela vai ser, se tem uma porta bem grandona, é muito rápido, né? Bexiga pequena, o tamanho da porta é grande, sai muito rápido.
Agora vamos supor que eu continuo com as bexigas, mas que vou passar pela janela e minha janela está bem fechada, tem só um espacinho aberto. Eu vou ter que mandar poucas bexigas de vez e aí isso vai dificultar, né? Na verdade, o que dificulta o tamanho da janela ou o tamanho da porta, normalmente eles são iguais. O que a gente muda é a bexiga. Então, eu tenho bexigas vazias, eu tenho bexiga mais cheia, eu tenho aqueles bexigão grandão, aqueles bolão. Então, é isso, o soluto, o tamanho desse soluto que vai diferenciar nessa velocidade. Quanto mais lipossolúvel, mais rápido a sua difusão, porque lembra que ele passa lá pelos lipídio lá no meio, né? Aquela parte que a gente tem no meio de lipídio é muito maior do que as nossas cabecinhas polares lá. Então, quanto mais lipossolúvel, mais rápida a sua difusão. E aí, normalmente, o que a gente transporta por difusão simples nas nossas células mesmo são hormônios esteroides, ácido graxo, gás oxigênio e gás carbônico. São substâncias que a gente transporta por difusão simples o tempo inteiro. Além disso, a gente tem também a difusão facilitada. E aí a difusão facilitada ela pode ocorrer ou por proteínas canais ou por proteínas carreadoras. As proteínas canais elas vão funcionar como poros. Elas estão lá, ela já existe lá na nossa membrana e aí as coisas vão entrar ou vão sair por essa membrana, por essa proteína e essa proteína não vai ter nenhuma mudança. Só vai entrar mesmo, entrar e sair. Essas são as proteínas canais. As proteínas carreadoras, elas precisam mudar de conformação. Então, vamos lá. Eu tenho uma proteína aqui, e aí essa proteína, eu encosto uma substância nessa proteína, como se eu batesse na porta. E aí, vamos lá. Minha sala cheia de bexiga. E aí eu bato na porta e alguém que está dentro abre essa porta. Quando alguém que está dentro abre essa porta, as bexigas saem. Então você tem uma mudança de conformação, né? A porta estava fechada e aí você abriu a porta. Para abrir a porta você não precisa de energia. A proteína carreadora é a mesma coisa, ela não tem gasto de energia. Ela só estava fechadinha lá. A proteína, a substância que precisa entrar ou sair, veio e bateu, ela abriu, colocou a proteína passou. Então, a gente tem um exemplo aqui, né, ó, de proteínas carreadoras. Então, azulzinho a gente vai entrar. Então, ele vai encostar aqui na proteína carreadora, a proteína carreadora vai fechar e vai abrir do outro lado para ela poder entrar. É só isso, é como se a gente estivesse abrindo e fechando a porta. Nenhum gasto de energia, mas a difusão facilitada pode ocorrer. Tanto para uma proteína canal que funciona como um poro, só passa, ela está ali abertinha, e a proteína carreadora que ela muda a conformação dela, mas apesar de mudar a conformação dela, não tem gasto de energia. Sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A gente tem um caso que a gente chama de osmose, e aí a osmose é a passagem da água. A gente estava sempre passando solutos. Na osmose a gente passa a água. E aí se a gente vai passar a água vai sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aí, por quê? Porque vamos supor, vamos lá, eu tenho um copo com água e sal. E aí eu coloco uma membraninha e coloco só água. Embaixo, que tem água e sal, está muito mais concentrado. Então, a água precisa passar por essa membrana para desconcentrar aquela solução e deixar a concentração, tanto em cima, fora da membrana, quanto embaixo da membrana, sem a mesma concentração. Então, para ela diluir, às vezes, na osmose, tem também transporte de soluto. Mas esse transporte de soluto é muito pequeno. O que passa mesmo é a água. Quer um exemplo de osmose? Onde acontece muito osmose, quando você pega uma folha de alface e joga sal nela. Quando você joga sal na folha de alface, fora da folha de alface está muito mais concentrado do que dentro da folha de alface. O que a folha de alface faz? Ela libera a água dela para equilibrar os meios, para que fora dela também fique
tão menos concentrado quanto dentro. Quando você faz isso, a célula libera, vai liberando água e ela vai até murchando, né? Ela fica toda murchinha. A gente colocou um exemplo aqui de como acontece. Então, aqui é uma célula que está no meio isotônico, tanto dentro da célula, quanto no meio intracelular, quanto no meio extracelular, você tem a mesma quantidade de água. Então, o vacúolo dela lá está normalzinho, cheio de água e normalzinho. Quando a gente está no meio hipotônico, ou seja, hipotônico, a gente tem dentro da célula, muito mais concentração do que fora da célula. Então, a água vai entrar dentro da célula, vai entrar muita água dentro da célula para tentar diluir essa concentração, vamos pensar que nosso soluto é o sal, para diluir esse sal que está dentro da célula. Então, ela começa a inchar. Aqui é um exemplo de célula vegetal, né? Então, vai inchar até encostar na membrana, na parede celular. De outra forma, quando a gente tem um meio hipertônico, então, seja, o meio fora está mais concentrado do que dentro da célula, a água da célula vai sair, a água do alface, né? O que acontece quando a gente tempera o alface lá. A água sai para deixar o meio equilibrado. Quando ela busca esse equilíbrio, ela perde muita água. É o que acontece quando a gente tem um meio hipertônico. Então, essa entrada e essa saída de água, ela acontece sempre para buscar o equilíbrio. Um outro animal também que faz isso, de entrada e saída de água, é a lesma. A lesma tem muita água dentro dela. Então, quando você joga sal na lesma, ela joga a água para fora para tentar equilibrar esses meios. Então, para deixar o meio externo do mesmo jeito que está o meio interno. Quando ela perde essa água, quando ela libera essa água, ela murcha e aí, na maioria das vezes, infelizmente, ela morre. Vocês são assassinos, vocês matam lesmas, tadinhas. Coloquei aqui para vocês um exemplo em célula animal e em célula vegetal. E aí a gente tem aqui um meio hipertônico, um meio isotônico, um meio hipotônico e um meio muito hipotônico. Então, vamos ver o que acontece com a célula. A gente tem aqui uma hemácia e aqui uma célula vegetal. A hemácia no meio hipertônico, ou seja, fora, está muito menos concentrado, dentro está muito mais concentrado do que fora. O que ela vai fazer? Ela vai começar, ao contrário, né? Fora está muito mais concentrado que dentro. Ela vai começar a liberar a água para poder deixar esse meio fora na mesma concentração que ela dentro. Acontece a mesma coisinha que a célula vegetal. No meio isotônico, a gente tem lá as células normalzinhas. É importante vocês saberem que esse vacúolo, eles são grudados na parede celular. Então, essa plasmólise aqui que acontece na célula vegetal, na célula animal, que murcha completamente a célula, a gente na célula vegetal dificilmente vai ter essas partes colabando, exatamente porque elas estão ligadas na parede vegetal. Então, ela vai diminuir, mas como ela está grudada, ela não consegue diminuir a ponto de colabar. As células animal, não, quando você perde muita água, que é por isso que a gente entra no estado de desidratação, ela colaba, né? Ela fecha, ela não tem mais o que fazer. E aí você perdeu células, por isso que é muito prejudicial perder água. Meio isotônico, a gente tem aqui que nossas células estão bonitinhas, uma hemácia aqui bem bonitinha, né? Lembrando que as hemácias têm esse funil no meio que elas perderam o núcleo, né? Elas são células sem núcleos. E aí aqui também uma célula vegetal no seu estado normal. No meio hipotônico, ou seja, quando dentro da célula é mais concentrado do que fora, a gente vai começar a mandar água para dentro. E aí se a gente começa a mandar água para dentro, a nossa célula começa a inchar. Vai inchando. Se esse meio for muito hipotônico, as nossas células animais elas vão lisar, ou seja, elas vão estourar, porque vai entrar muita água e aí tem uma hora que ela estoura. As células vegetais, elas não têm esse processo de lise. Elas estão em estado de turgescência, elas estão muito inchadas, mas elas não se estouram. Por quê? Porque elas têm uma parede celular e aí a parede celular impede que elas lisem. Mas elas vão ficar bem cheinhas também. Então,
Isso aqui que a gente é para falar sobre transporte passivo, sobre a nossa difusão simples, difusão facilitada e osmose. E aí o transporte ativo. Diferente do transporte passivo, o transporte ativo ele ocorre sempre do meio menos concentrado, do meio mais concentrado. Respira fundo e vamos. O transporte ativo sempre ocorre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então é como se a gente estivesse dentro da nossa sala cheia de bexiga e aí lá no nosso quintal a gente tivesse 5 bexiguinhas. E a gente vai precisar colocar essas 5 bexigas para dentro da sala, mesmo a sala já estando cheia. Para fazer isso a gente vai precisar empurrar. Quando a gente precisa empurrar, a gente gasta energia. Tem um gasto energético, a gente utiliza... e essa energia, ela vem lá da nossa mitocôndria. Lembra que a mitocôndria, ela produz energia? A mitocôndria produz uma molécula chamada ATP, que é adenosina trifosfato. São 3 moléculas de fosfato junto. O nosso ATP, ele libera um P e fica ADP, fica adenosina difosfática. Quando ele libera esse P, que é esse fósforo, ele libera também energia. Então, é daí que vem a energia para a gente poder fazer o transporte ativo. A gente tem gasto energético. Vamos pensar no processo que a gente faz transporte ativo. Quando a gente faz nosso músculo, contração muscular. Então, quando eu faço contração muscular, eu tenho gasto de energia. Para o meu músculo ficar enrijecido, eu preciso de energia. E aí eu preciso liberar essa energia para ele poder relaxar novamente. No nosso próximo slide, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês sobre o transporte ativo. Deixa eu ver se ele vai funcionar, né? Tomara que sim. Funcionou. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem a bomba de sódio e potássio. Fora a gente tem muito sódio, dentro a gente tem muito potássio. Mas o sódio ele vai contra o gradiente de concentração. Então, seja ele vai para o meio mais concentrado. Para ele fazer isso, ele precisa de energia. Então, ó, adenosina trifosfato virou adenosina bifosfato, liberou um fósforo e aí abriu a nossa proteína e o sódio conseguiu ir para o meio mais concentrado. Nessa troca, a gente também liga 2 potássio e aí esse potássio ele também está vindo num processo contra o gradiente de concentração, né? Ele também está vindo do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Lembrando, vou mostrar aqui para vocês mais uma vez, lembrando que aqui, ó, nessa proteína, essas proteínas elas têm sítios de ligações do sódio, e esse sítio de ligação para sódio é bom, eles são bem propícios para o sódio mesmo. Então, liberou, saiu, nosso sódio saiu lá para o meio extracelular e aí a gente contrai. Para a gente descontrair, a gente manda o potássio para dentro. No entanto, esse sítio aqui de ligação do potássio, ele tem baixa afinidade, mas ele precisa ligar para a célula voltar, para a membrana voltar para a sua conformidade normal, para a sua primeira conformidade lá, que é abertinha para dentro. Essa aqui é a conformação da célula. Então, enquanto o sítio de ligações para potássio, para sódio, tem muita afinidade, para potássio não tem tanta afinidade assim. Então, a adenosina trifosfato liberou um fósforo, ficou difosfática. Esse fósforo é nossa energia, e aí por isso que ele avisa, por isso tem energia para a nossa proteína poder abrir. E aí vai lá, os potássios entram, e aí o potássio entra e o seu músculo relaxa. Essas coisas acontecem, né, gente, em milésimos de segundo. Não demora muito tempo para nada disso acontecer, né? Tudo isso acontece em processos muito rápidos, né? A gente contrai e relaxa o músculo muito rápido. Então, essas coisas, a gente está vendo aqui didaticamente, né? Uma forma didática de ver, mas isso tudo é muito rápido. A entrada de sódio e potássio é para dentro e para fora da célula. Não é para dentro e para fora do corpo, é para dentro e para fora da célula. Sai da célula, vai para o meio extracelular e aí o potássio vai para dentro da célula, vai lá para o citoplasma da célula. Tudo certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa aula. Agradeço muito a atenção de vocês, agradeço a participação.